Oi, eu sou a Gabi, e como eu tinha falado no vídeo comentando o episódio 12 de The 100, que eu tava com vontade de fazer um vídeo da evolução do Murphy ao longo da série, né? Vocês gostaram da ideia, então aqui está o vídeo falando da evolução dele, desde a primeira temporada até o momento que a gente tá agora. Eu já fiz um vídeo estilo esse falando da evolução da Octavia ao longo de The 100, se você quiser ver, só clicar no cardzinho aqui em cima, e terão evoluções de mais personagens ainda. Mas como faltam 4 episódios pra acabar a série, provavelmente eles vão ficar só pra depois que acabar a 7ª temporada e The 100 em si. O Murphy foi de um dos personagens que o pessoal menos gostava para um dos preferidos entre o fandom, né, ao longo dessas 7 temporadas, e principalmente nessa 7ª temporada a gente vê uma grande evolução no personagem, né, então tem uma evolução dele ao longo da série e tem uma evolução muito forte na 7ª temporada em si, do primeiro episódio até agora. Então eu vou começar do começo, né, da primeira temporada, e indo temporada por temporada, como eu disse, até chegar onde a gente tá agora. Mas antes eu preciso agradecer o maior fã do John Murphy e do Richard Harmon também, que é o Gabriel, ADM lá da página The 100 Polaris no Instagram e no Twitter. E ele foi a pessoa que me ajudou a fazer o roteiro desse vídeo, porque, como eu disse, ele é o maior fã que eu conheço do personagem e do ator. Então eu não podia deixar de pedir ajuda pra ele. E ele basicamente fez metade do roteiro sozinho. Então, muito obrigada pela parceria de sempre. Se você ainda não segue, @The100Polaris, vai lá e segue, porque os conteúdos são muito bons. Só uma coisinha antes de começar falando da evolução do Murphy em si. Como eu disse, ainda faltam 4 episódios para acabar a série, então ainda vão ter mais 4 vídeos comentando cada episódio. Vai ter um vídeo falando da temporada inteira e ainda vão ter mais vídeos de The 100 além desses. Então, para você não perder nenhum, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver algum vídeo novo, beleza? Então, na primeira temporada, a gente conheceu John Murphy, que era um rebelde sem causa, um adolescente super rebeldão, né? E como a gente não conhecia o personagem, né, não tinha um background de quem era John Murphy, a gente não entendia por que ele era assim, os motivos dele ser desse jeito. Ao longo da série a gente entende um pouquinho mais do porquê, né? E aí ele se tornou o segundo no comando lá no acampamento, né? O Bellamy tava na chefia e ele pegou o Murphy como o braço direito dele. E eles até que tinham uma boa relação, até o Wells ser morto. E o pessoal achar que foi o Murphy que matou o Wells, porque a Charlotte usou a faquinha do Murphy pra isso, né? E aí começou a treta e... coitado do Murphy, né? Esse menino sofreu, viu? Vou passar paninho assim, desculpa. E aí, quando apontaram o Murphy como o assassino do Wells, né, a revolta foi tanta ali que Whatever the Hell We Want morreu, ou cresceu, né, porque se a gente quer justiça, a gente vai fazer justiça. E eles decidiram fazer a justiça no melhor estilo, olho por olho, dente por dente, né, e decidiram que iam matar o Murphy enforcado. E essa treta toda só parou quando a Charlotte foi lá e falou, não, fui eu que matei o Wells, larga o Murphy, tadinho, não tem nada a ver com isso. E aí a gente vê que a justiça que iam fazer com o Murphy não é a mesma justiça que serve pra Charlotte. E isso deixa o Murphy muito revoltado. E eu vou dizer aqui que com razão, né, porque 2 pesos, 2 medidas. Não entendo muito bem isso, não gosto muito disso. Entendo que, a Charlotte era só uma criança, uma garotinha, e o Murphy já era mais adulto, não sei o quê. Só que é bom a gente sempre pensar nas atitudes antes, né? Então eu super entendo o Murphy ter ficado revoltadíssimo com isso. Eu provavelmente também ficaria, com certeza vocês também ficariam. E eu acho que foi a partir desse momento que o Murphy deixa de ser esse adolescente rebelde sem causa e se torna um exilado, revoltado e com causa. Então eu acho que a transformação dele em barata meio que começa a partir do momento que ele é exilado ali, né? Porque ele ativa esse modo de sobrevivência. Porque ele tá sozinho agora, ele não pode contar com mais ninguém, ele decide que ele só tem ele pra contar, né? Que ele só pode contar com ele pra sobreviver. Então ali eu acho que começa essa transformaçãozinha nele, né? E ele se fecha totalmente. Aí ele vai tentar fazer justiça com as próprias mãos, vai matar algumas pessoas, vai tentar enforcar o Bellamy. E a gente já sabe que ele acaba dando um tiro que pega na Raven e deixa ela com a perna toda zoada, com sequelas até hoje, como a gente pode ver, né? E isso é uma coisa que mexeu um pouco com o Murphy, deu pra sentir ali. E aí, na segunda temporada, né,
a gente vê justamente no comecinho o Murphy e a Raven conversando. Eles decidiram ali ter uma conversa bem honesta, né? A princípio trocando farpas, mas depois é meio tipo, ah, tá, já que a gente tá aqui pra morrer, então vamos abrir o coração. E aí o Murphy fala algo que ele nunca falou pra ninguém, que é esse medo dele de morrer sozinho. E eu acho que isso vai acabar definindo um pouco as atitudes do Murphy ao longo da série. Então é importante a gente ter isso em mente, ele tem medo de morrer sozinho. Mas ao mesmo tempo isso pode ser um pouco contraditório, já que muitas vezes o Murphy vai acabar se fechando e afastando todo mundo que tá perto dele, né? Ele demora pra pegar essa confiança nas pessoas depois de ser traído algumas vezes. Então você vê que ele tem um muro ali, né? Então apesar de ter medo de morrer sozinho, ele demora pra confiar, ele afasta as pessoas muitas vezes, né? Acho que quando aperta ele prefere afastar ali, então vai ser um processo bem lentinho aí que a gente vai ver o Murphy de abaixar as barreiras dele e começar a confiar em alguém de verdade. E como ele percebe que ele ainda não é bem-vindo ali entre o Sky People, né, ele decide ir nessa jornada com o Jarrah em busca da Cidade da Luz, da Terra Prometida, né? Fala, já que eu não sou bem-vindo aqui, eu vou embora, eu vou achar alguma coisa melhor pra fazer. E é aí que a jornada do Murphy vai ter uma virada muito interessante. Porque é nessa aventura pelo deserto que ele vai conhecer a Emori. E a conexão deles é instantânea, é automática. Porque os dois se reconhecem um no outro. Os dois são exilados, os dois são sozinhos. Apesar de Emori ainda ter alguém naquele momento, né? Ela se identifica com o Murphy. Então você vê que os dois terem se conectado, terem se identificado um no outro, né? Eles são iguais, eles se veem um no outro. E isso vai começar a mudar um pouco os pensamentos do Murphy. Ele vai ver que, apesar dele estar sozinho, tem mais pessoas como ele passando pela mesma situação. E ele pode acabar se juntando com essas pessoas que estão passando por essa situação para eles passarem por isso juntos. Então, 2 exilados unidos é melhor do que 2 exilados sozinhos, né? E aí uma coisa que eu acho interessante nesse final de segunda temporada aí é que apesar do Murphy ter muitas atitudes egoístas, você vê que ele ainda se preocupa um pouco com o próximo. Como, por exemplo, quando eles estão ali no barquinho indo para a Ilha da Becca e o Jarrah joga um dos caras do barco para aquela criatura comer, a gente vê que o Murphy fica muito bravo com essa atitude do Jarrah. Aí fica aquela dúvida, ele ficou bravo porque foi uma injustiça que foi cometida ali, que o Jarrah simplesmente sacrificou um deles para se salvar? Ou será que essa revolta dele foi por medo de posso ser o próximo? E aí ativa o instinto barata sobrevivente dele e ele fica revoltado com uma situação dessa, pensando que ele poderia ser o próximo ou que poderia ter sido ele. Fica aquela coisa, né? Será que é uma compaixão ou será que é um medo? É um sentimento aí que acho que é conflituoso dentro dele, né? Porque ele justamente não sabe identificar isso ainda. Pelo menos analisando aqui, né? Não sou terapeuta nem nada disso, mas vamos fingir que eu tô sabendo o que eu tô falando. E aí o Murphy vai ter 3 meses trancado num bunker ali, aquele bunker do farol, pra pensar nas coisas que ele fez, nas coisas que poderiam ter sido e tudo que poderia ter acontecido, não é mesmo? E assim começa a 3ª temporada de The 100 pro Murphy. Ele tá desesperado, prestes a se suicidar e ele não aguenta mais aquilo. Por sorte, Murphy continua vivíssimo porque a gente tem muitas coisas boas com ele ainda pra conversar. Então ele acaba reencontrando a Emori depois e eles decidem viver uma vida estilo Bonnie e Clyde. Como eu disse antes, era uma pegada meio tipo 2 exilados juntos melhor do que 2 exilados sozinhos. Eles vão viver nessa ordem por um tempo, né? Eles por eles, e você vê que o laço entre os dois vai se fortalecendo com isso. Um tem que ajudar o outro a sobreviver e parar de pensar só em si. Até que o Murphy acaba sendo capturado e levado pra Polis. E aí o Titus quer incriminar ele pela morte da Clarke, mas a Alexa acaba morrendo nesse processo. A gente vai passar por isso muito rápido, porque a gente não precisa falar desse momento, né? Mas depois que a Alexa morre, a Ontari vence o conclave e tá pra se tornar a nova comandante. Mas o Titus não quer que isso aconteça, né? E tá lá Titus, Clarke e Murphy. E o Titus se mata, a Clarke vaza com a chama e o Murphy vira refém da Ontari. Basicamente, por assim dizer, ele é um refém dela, né? Vamos combinar aqui. E ele só tá salvo porque ele é a única pessoa que sabe colocar a chama em alguém. Senão, provavelmente, a Ontari tinha matado ele junto. Mas aí ele acaba indo preso.
junto com o Pike e com a Indra e com outras pessoas que se recusaram a tomar a coisinha lá, a chave da Cidade da Luz. E aí dá pra perceber que ele não tá interessado só em se salvar. Porque ele podia muito bem convencer todo mundo ali de dar um jeito de fugir, de escapar daquela prisão, e depois ele dava no pé e ia viver a vida dele, né? No melhor estilo sobrevivente. Mas não, ele prefere que todos saiam de lá e que todos juntos ajudem a acabar com a Ellie e com a Cidade da Luz, né? Afinal de contas, ele ficou sabendo de muitas coisas nesse meio do caminho, e ele sabia que tinha que acabar com a Aly e com a Cidade da Luz. Talvez seja para querer salvar a Emori, talvez seja aquela questão de ele não querer morrer sozinho e por isso ele quer salvar todo mundo, mas ele acaba salvando todo mundo. Ele ajuda a Clarke, ajuda a Abby e tudo mais, a Clarke ir para a Cidade da Luz com a chama e destruir a Ellie e essas coisas. Então ele participa ativamente desse salvamento da humanidade. Eu acredito que ele foi movido realmente por essa vontade esse medo, na verdade, né, de não querer morrer sozinho, que motivou ele a ajudar todo mundo, e esse pode ser um pensamento muito egoísta, sim. Mas no fundo, eu acho que não era só por ele, né? Não era só esse sentimento egoísta. Ele já estava começando a pensar mais nesse coletivo de eu tenho que ajudar os outros. E é isso, pode ser aquele medo de morrer sozinho falando dentro dele. Mas uma coisa começa a se misturar com a outra, você começa a se importar mais com outras pessoas e criar um laço com elas. Então, além de você não querer morrer sozinho, você não quer que essas outras pessoas morram. E isso vai se manter bastante ao longo da trajetória do Murphy agora, né? Não é só não quero morrer sozinho, é não quero que os outros morram. Então, na quarta temporada, a gente vê o Murphy e a Emori voltando para aquela vidinha de Bonnie e Clyde deles, né, basicamente. Meio que eles desistiram de querer se envolver nos dramas que estavam acontecendo na série e foram viver a vida deles. Não vou julgar. Mas aí, preguiçoso, sem querer caçar, os dois estão passando fome e o Murphy decide voltar pro acampamento, né, pra Arcadia, pra roubar comida pra eles continuarem vivendo sozinhos na floresta. E aí, chegando lá, ele descobre que a segunda Primefire tá chegando e que a radiação já tá tomando conta de tudo e não sei o quê. E vai acontecer aquele momento que eu gosto sempre de trazer pra cá quando a gente vai falar de Murphy e crianças. O povo da Luna tava todo contaminado com a radiação, né, o Murphy ouve isso. E aí ele descobre que tem uma criança ali no meio e decide roubar os remédios para salvar essa criança. Isso mostra não só a evolução dele, né, de tipo querer ajudar o próximo por nada, sem ganhar nada em troca, porque essa criança não é alguém que vai ficar com ele para sempre, né, não vai deixar ele morrer sozinho nem nada. É uma criança completamente aleatória. Ele fez isso literalmente em troca de nada. Então você vê a evolução dele ali. E, querendo ou não, esse senso de justiça dele é ainda muito forte, né? Porque ele não acha justo deixar uma criança inocente morrer tendo uma salvação ali, né? Ou tendo uma possibilidade de salvação. E aí a gente ainda vai descobrir que o pai do Murphy foi condenado à morte justamente por roubar remédio pra ele quando ele era criança e estava doente. Então você vê aí meio que um ciclo se fechando. E já falando um pouquinho mais dos pais dele, né? Depois que o pai dele foi condenado à morte e foi flutuado, a mãe do Murphy começou a culpar o filho pela morte do marido. E aí ela se afundou nas bebidas e morreu por conta disso. Então imagina uma criança órfã ter que crescer com isso, né? Essa culpa da morte dos dois pais nas costas dele. E aí, com esse background do personagem, dá pra entender um pouco quem era o Murphy lá da primeira temporada, que é aquele adolescente revoltado com a vida, né? Então, assim, dá pra entender da onde veio, por que ele era daquele jeito no começo e como isso reflete nele até hoje. E aí, mais pro final da quarta temporada, quando começa toda aquela treta do bunker, quem fica fora, quem vai sobreviver, quem vai morrer com a Primefire chegando, a gente vê que apesar dele querer sobreviver, óbvio, né, ele ainda se preocupa com as pessoas que ele gosta. E claro, a Emori. Ele quer que a Emori sobreviva a todo custo, né? A gente vê ele ajudando ela a botar aquele cara pra tentar fazer o Nightblood, né? Porque ele não quer que ela seja uma cobaia. E ele vai fazer de tudo pra proteger ela. Então a gente vê que o laço deles é muito forte. Então assim, se ele é egoísta, ele pelo menos se preocupa mais com a Emori do que com ele mesmo, eu diria. E acaba essa temporada com Murphy, Emori, Echo, Raven, Bellamy, Monty e Harper indo pro espaço pra se salvar da segunda Primefire. E a quinta temporada começa depois de 6 anos que eles ficaram lá no espaço. E esses 6 anos mudaram de novo o Murphy
e a gente voltou para a estaca 0, basicamente. Ele já não se sentia muito aceito pelo povo desde sempre, né? Aí ele começou a se sentir um inútil lá no espaço, sem fazer nada, sem conseguir ajudar. E quando a Emori começa a passar mais tempo com a Raven, ele se sente largado, se sente trocado. E a única pessoa que ele se sentia pertencente, né, e que ele conseguia se identificar ali, porque os dois eram os excluídos, essa única pessoa agora tem outra pessoa além dele, né? Então ele vai se fechar e vai se afastar de todo mundo. Mas ao longo dessa temporada a gente vê de novo ele se preocupando mais com os outros do que com ele mesmo. Ele teve inúmeras oportunidades de fugir e viver sozinho, sem ter que se preocupar com nenhum drama, mas não, ele prefere ficar e ajudar as pessoas que ele gosta. Claro que com a conexão com a Emori voltando, né, ele se aproximando de novo, pode ser o motivo dele ter querido ficar e ter ajudado todo mundo. Sim, porque ele ainda se preocupa muito com ela, ele ainda ama ela, ele não quer ver ela sofrendo. Então é óbvio que isso influencia. Mas eu gosto de pensar que ele não fez isso única e exclusivamente pra salvar a Emori e pra salvar ele mesmo. Eu penso que ele começou realmente a se preocupar com os outros, como eu já tinha falado antes, e a gente vê isso mais forte nessa quinta temporada. E aí, no final da quinta temporada, quando ele tá todo machucado e ele fala: "Me deixa aqui, eu vou morrer, vão vocês se salvar", você vê que primeiro ele abriu mão, basicamente, né, da única coisa que ele tem mais medo. Essa frase não ficou certa, mas vocês vão entender. Ele preferiu morrer sozinho pra salvar as pessoas que ele ama do que ficar com essas pessoas pra elas morrerem junto com ele. Mas aí quando o Monte e a Emori falam que não vão abandonar ele, que vão junto com ele, e principalmente depois que a Emori fala: "Eu não vou deixar o homem que eu amo pra trás pra morrer", decidindo que vai ficar com ele junto, pros dois morrerem juntos, vira aquela chavinha e ele fala: "Não, beleza, vambora. Não vamos ficar aqui, ninguém vai morrer, vai todo mundo junto comigo". Então essa preocupação dele de querer manter a Emori viva a qualquer custo também é muito importante. Eu acho que vai ditar o tom desses 4 episódios finais dessa 7ª temporada. E aí na 6ª temporada a gente chega em Sanctum, um novo planeta e as mesmas tretas de sempre, mais um Murphy que vai evoluir ainda mais. Como eu disse antes que o Murphy ia fazer de tudo para deixar a Emori viva e bem, nessa 6ª temporada a gente vê isso acontecendo basicamente em todos os episódios, já que os Primes decidem usar a Emori como um incentivo para o Murphy fazer o que eles querem. Então ele aceita a oferta da Josephine para virar imortal junto com a Emori, e eu acho que é interessante você ver aquela pessoa que tinha medo de morrer sozinha agora vai ser imortal junto com a mulher que ele ama. Isso é bem interessante, né? Esse salto que aconteceu na vida do Murphy. E ele aceita isso justamente pra, né, os dois ficarem bem e ficarem vivos. Mas aí depois você vê o Russell ameaçando a vida da Emori pra forçar o Murphy a ir salvar a Josephine, né? Meio tipo: "A Emori vai ficar aqui comigo enquanto você vai lá salvar minha filha, tá?" Então é uma clara ameaça, né? Ele não quer que a Emori se machuque de jeito nenhum. Então ele vai lá de novo, a trabalho dos Primes, tudo pra salvar a mulher que ele ama. Eu acho que a partir do momento que ele vira o Daniel Prime é que vem a melhor evolução e transformação do Murphy na série inteira, porque ela é meio rápida, ela é meio drástica, sabe? Apesar dele ter vindo construindo terreno esse tempo todo, como eu tô falando, né, parece que agora que a chavinha vira, ele fala: "Virei um homem novo, bora". Porque ele podia simplesmente falar: "Não quero ajudar ninguém, tô de boas, eu não sou esse Daniel Prime, não tenho que fazer nada, não devo nada a ninguém, eu nem conheço essas pessoas". Mas ele opta por ajudar essas pessoas, ele vai lá usando o nome do Daniel Prime pra ajudar quem precisa ser ajudado. E, de novo, é aquela coisa, ele não vai ganhar nada em troca. Talvez algumas pessoas gostando mais dele, mais um tempinho de paz em Sanctum, talvez. Mas ele decide fazer isso meio que por conta própria, né? Eu acho que é aquele senso de justiça dele falando mais alto de novo. Ele não quer ver injustiça acontecendo ali. E como agora, acho que pela primeira vez, ele tem poder de fazer uma mudança e de fazer a justiça ser feita direito, ele vai fazer e ele começa a aproveitar disso. E depois que a Abby morre, né, pra Simone assumir o corpo dela, a gente vê que ele fica muito triste com isso. Então, assim, ele não se preocupa só com ele ou só com a Emori. Essa tristeza, esse luto que ele sentiu pela Abby é muito forte. E eu não acho que é só pelo fato dele se sentir um pouco culpado por isso, mas sim porque ele realmente gostava dela, ele se importava com ela. E também por tudo que ele
passou com ela e como essa morte vai afetar as pessoas que ele gosta em volta dele. E ele se revolta, é injusto isso acontecer. Já não basta ele ter perdido a Clarke, agora ele perdeu a Abby também, e fica aquele medo, né, de quem é a próxima, vai ser a Emory agora? E quando ele e a Emory decidem ficar em Sanctum, em vez de ir com os outros Primes pra nave, né, pra mim é o momento mais incrível que acontece nessa evolução do Murphy, e é quando ele realmente é elogiado pela primeira vez, por assim dizer, né, que é quando a Clarke fala pra ele, tô orgulhosa de você, Murphy. E ele percebe que não é a Josephine e que é a Clarke, e ele fica emocionado com isso. E é uma cena super simples se for pensar, mas é uma cena que mostra muito quem é o Murphy de verdade. A felicidade dele por ter visto que a Clarke ainda tá viva e que ela vai ajudar de algum jeito a salvar os amigos e que ela tá orgulhosa dele. E apesar dele ter um pouquinho de culpa pela morte da mãe dela, sabe? Tipo, você vê quem é o Murphy de verdade nesse momento. É simples, é rápido, mas é muito importante pra gente entender quem é o Murphy, como ele pensa, o que ele sente. E aí, assumindo realmente o manto de Daniel Prime, a gente começa a 7ª temporada com ele caminhando para se tornar um líder muito bom e muito interessante. Nessa temporada a gente tá vendo o Murphy meio que tomando as rédeas da vida dele, das pessoas ao redor dele, né? Acho que pela primeira vez decidindo de verdade tomar decisões que vão afetar as vidas das pessoas que estão em torno dele, não só a vida dele ou a vida da Emory. E enquanto a Emory traz essa leveza lá pro povo de Sanctum, né? O Murphy é a pessoa que vai ser mais pulso firme e que vai fazer os diálogos e acalmar os ânimos de todo mundo. Morte ao Russell, não mata o Russell, e ele tá ali nesse intermeio da situação, ainda como Daniel Prime, mas para alguns como John Murphy. Então você vê ele assumindo esses dois papéis e tentando balancear essa vida e deixar a vida de todos em Sanctum uma vida boa e tranquila. E aí, do mesmo jeito que na 4ª temporada ele decidiu salvar a Adria, que era uma criança inocente, ele decide salvar as crianças inocentes que os fiéis querem queimar. Então aquele senso de justiça bate nele de novo e ele vê que crianças que não fizeram nada vão ser usadas literalmente por uma causa que para o Murphy é uma causa louca, e eles vão matar crianças a troco de nada. E ele fala que não, isso não vai acontecer. Ele usa de novo todo o poder que ele tem como Daniel Prime, toda a responsabilidade que ele tá carregando agora e intervém nisso. E fazendo isso, ele se expõe, ele sabe que ele tá correndo um risco ali de se expor e de descobrirem que ele não é o Daniel Prime, mas mesmo assim ele vai lá, ele não tolera ver essa injustiça acontecendo e isso é incrível, porque olha o quanto o nosso Murphy cresceu. E apesar dele ter sido desmascarado ali rapidinho, né, mas o Sheiheda veio ali, salvou ele e tudo mais, e mais uma vez a nossa barata sobrevive. E nessa temporada eu vejo que a parceria dele com a Indra é de extrema importância para essa evolução dele, porque eu acho que um vai ajudando o outro a reconhecer o líder que existe dentro deles e que eles nunca viram. Então, é um levantando o outro e ajudando a entender que eles são, sim, ótimos líderes e que eles têm que assumir esse cargo, não pelos outros, mas por eles mesmos, porque eles já têm isso dentro deles e eles têm toda a capacidade do mundo de serem incríveis. E eles realmente são incríveis nessa temporada, principalmente. E tem uma frase que eu acho muito bonita que o Murphy fala nessa temporada, que eu acho que fala bastante de quem é ele agora, né, atualmente na série. Que é depois que ele salva todo mundo lá do ataque do Sheiheda e leva o pessoal pra casa das máquinas, ele fala pra Emory que o próximo passo é um problema de amanhã, que hoje eles sobrevivem. Todos eles. Então ele não tá falando só dele, não tá falando só da Emory, só dos dois. Tá falando de todo mundo que eles salvaram. Então ele tá preocupado com a sobrevivência de todas aquelas pessoas. Ele sente que a sobrevivência delas é uma responsabilidade dele e que ele vai fazer essas pessoas sobreviverem. E aí eu acho que a evolução do Murphy ficou, tipo, completa, sabe? Porque ele não tá só preocupado com a sobrevivência dele, ele não tá preocupado só com a sobrevivência da Emory, ele tá preocupado com a sobrevivência da Mad, com a sobrevivência da Indra, das pessoas que ele nem conhece, que estão lá em Sanctum. Ele quer ver todo mundo vivo. Ele tá preocupado com isso. Aí no último episódio ele foi pego de refém por um segundo comandante. De novo isso tá acontecendo na vida dele. Mais uma vez a gente vê aí lembranças do passado da série. Mas ele fez isso pra
ter a garantia de que as pessoas que ele quer proteger vão ficar vivas, né, basicamente. E aí vem uma questão que pode falar do final do Murphy nessa reta final de The 100. Porque a gente já viu várias vezes que ele se sacrificaria para ter certeza que a Emori vai ficar viva e vai ficar bem, certo? Então pode ser que a nossa barata, que já sobreviveu a tantas torturas, a tantos acidentes, a tantas coisas ao longo de tantos anos, pode morrer no final de The 100. Meio tipo, a redenção final do Murphy seria se sacrificar pela mulher que ele ama, pela pessoa que ele mais ama no mundo. Eu tenho as minhas questões com isso, porque eu não acho que um arco de redenção tem que ser finalizado com a morte do personagem, né? Como a gente tem em She-Ra e as Princesas do Poder, a Catra, ou Felina em português, teve um arco de redenção lindo e ela ficou viva no final da série. Mas a gente também tem o oposto, né, em Star Wars, onde o Ben Solo teve o arco de redenção dele finalizado com a morte dele. E eu não gosto disso, porque às vezes eu acho que pode atrapalhar esse arco de redenção do personagem. E o Murphy, na verdade, nem precisa de um arco de redenção, né, porque ele tem uma trajetória muito bonita em The 100. Ele foi de uma pessoa exilada para um líder incrível, e é muito bonito de ver isso. Eu acho que matar ele seria acabar com toda essa transformação do personagem. Eles já deixaram bem claro que o Murphy se sacrificaria para salvar a Emori e quem sabe uma outra pessoinha, né? Sei lá, talvez um bebê, Memori, vindo por aí. Minha cabeça tá pensando tanto nesse bebê. Então eu ficaria muito satisfeita se o Murphy não morresse, não só por gostar muito do personagem, mas porque eu acho que acompanhando toda essa evolução dele, não tem sentido matar ele, e não só porque ele é a barata que sobrevive, mas porque é bonito você deixar alguém que teve uma evolução tão linda e tão incrível viva, né? Porque, tipo, não foi, ele evoluiu pra morrer no final. Não, ele vai continuar vivo pra continuar fazendo bem e salvando as pessoas que ele gosta e que ele vai proteger, sabe? Mas então me conta o que você achou dessa evolução do Murphy, qual que é a sua fase preferida dele? A minha particularmente é dessa 7ª temporada mesmo. Me conta também o que você acha que vai acontecer com ele, porque temos 4 episódios aí pra decidir o futuro do Murphy. Me conta quais próximos personagens vocês querem que eu faça a evolução. Eu já tenho alguns que eu vou fazer sim que acabar a série, mas vai que muitos de vocês pedem por outros que não estão nos meus planos e aí eu acrescento na minha lista também. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Quinta-feira que vem a gente tem vídeo falando do novo episódio de The 100. Deixa seu like aqui porque me ajuda muito e até a próxima!